O alarme toca, a noite vai, café na mão, a gente sai, bota no pé, a alma pronta pra mais um touro que já desponta. De bota e uniforme, a gente faz o motor da indústria que não dorme mais. É o papo de operador, a voz da produção, sentindo o pulso da máquina na palma da mão. A linha corre, o tempo voa, sofrição, a gente atua, um grito aqui, um sinal ali, nossa linguagem é fazer, tamo aqui. Fim de turno, pode fechar, a engrenagem não vai parar, essa é a força da produção. Fala pessoal, muito boa noite, estamos começando aqui o Papo de Operador Offshore, sejam todos bem-vindos, estamos aqui com o Luciano, Paulo Henrique e o Tailan. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, hoje nós vamos falar aqui de elementos de máquina e segurança do trabalho em espaços confinados. A gente sabe que plataformas offshore, a confiabilidade desses equipamentos mecânicos é essencial para a produção de petróleo e gás, tanto quanto a segurança dos trabalhadores, né? Nós temos um cara muito experiente aqui em segurança do trabalho, daqui a pouco ele vai dar uma aula para a gente, né? E esses elementos de máquinas, vamos falar em específico sobre mancais, engrenagens e rolamentos, que permite funcionamento de bombas, compressores, guinchos e turbinas e entre outros sistemas críticos, né? Então, vamos aproveitar aqui, a Luciane, que é uma menina muito experiente nesse setor. Luciane, fala um pouco sobre os rolamentos para a gente, alguns tipos que você entende assim, ou que são mais abrangentes assim, no mercado. Boa noite, Heriberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, os rolamentos, eu trouxe 3 tipos de rolamentos hoje, que são os mais utilizados. O rolamento é o que permite o eixo, que ele gira sem travar. Ele reduz o atrito e suporta a carga. Sem rolamento, praticamente nenhum equipamento rotativo funciona direito. Então, os 3 tipos mais usados são o rolamento de esfera, o rolamento de roletes e os rolamentos axiais. Os rolamentos de esferas são mais comuns, eles são usados em motores, bombas. Os rolamentos de roletes, eles aguentam cargas maiores, comum e em bombas mais pesadas. Os rolamentos axiais, eles seguram a carga no sentido do eixo, muito usado em bombas verticais. Aonde tem no FPSO esses rolamentos? Geralmente eles ficam em bombas, centrífugas, motores elétricos, compressores. A manutenção preventiva dele. Sempre tem que ter manutenção preventiva nesses equipamentos que são utilizados os rolamentos. Então, a lubrificação correta, atenção aos ruídos estranhos, controle de temperatura, troca antes da falha. Essa troca antes da falha é muito importante. Essa é uma das mais importantes para que não pare a produção, Heriberto. Então, esse é um pouco que eu tinha guardado para falar para você aqui sobre os rolamentos. Muito legal. E se esse rolamento falhar, quem sofre é o eixo, né? E para sustentar esse eixo, é um componente muito importante, que são os mancais. O Tailan entende em específico nisso. Tailan, fala um pouquinho aí dos mancais que são mais utilizados, dá uma aula pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vou explicar primeiro para o pessoal que está em casa aí e nos assistindo, entender o que é um mancal. O mancal é o componente que sustenta e mantém o eixo alinhado. Então, ele não gira como o rolamento, mas ele é fundamental para a estabilidade do equipamento. Então, ele vai manter o posicionamento ali do eixo. Então, tem 3 tipos que geralmente são mais utilizados, que são os mancais de deslizamento, os mancais pedestral e os mancais hidrodinâmicos. E aonde que a gente encontra ele dentro do FPSO? Geralmente na base de bombas grandes, realmente aquelas bombas maiores que existem no FPSO, e em motores elétricos e também em equipamentos rotativos pesados. Para o bom funcionamento, a gente tem que manter uma manutenção preventiva desses equipamentos e, conforme a Luciane falou anteriormente aí dos rolamentos, a mesma base serve para os mancais. E geralmente verificar as folgas que existem ali, fazer uma verificação visual, checar o alinhamento do eixo, checar a lubrificação também e fazer a inspeção toda do equipamento. Muito legal. Então, estamos aqui com o nosso amigo Paulo. Paulo, fala um pouquinho para a gente como é que é feito, como é que é difícil e é feita a manutenção dentro de lugares de espaço confinado.
Fala um pouquinho pra gente. Boa noite, pessoal. Sou o Paulo. Elivelto, um ponto importante que você falou aí, espaço confinado. Sabemos tudo que no mundo offshore, tanto onshore, que a gente tem equipamento dentro de espaço confinado. E esses equipamentos precisam, muitas das vezes, de fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva. Mas todos nós sabemos que quando se trata de espaço confinado, né, é atividade crítica. Então a gente precisa ter muita atenção quando a gente vai fazer alguma correção dentro desse equipamento, fazer alguma correção ali preventiva, para que a gente não seja pego de surpresa em um acidente dentro do espaço confinado. Então a gente precisa dessa atenção, precisa saber, conhecer até mesmo os equipamentos que está lá dentro desse espaço confinado, para a gente estar fazendo essa correção. Um equipamento que é muito encontrado dentro do espaço confinado são os agitadores. Os agitadores que ficam muitas das vezes ali fazendo aquele movimento de um fluido que está dentro do espaço confinado, até mesmo para ele não decantar e ficar lá no fundo desse espaço confinado. Então é importantíssimo a gente fazer essa manutenção preventiva para não fazer corretiva, né? Porque quando a gente faz uma boa manutenção preventiva, geralmente a gente vai fazendo corretiva. Muito legal. Paulo, você contou para mim um pouco antes da gente começar aqui, né? Que tem pessoas que trabalham em espaço confinado, às vezes até numa empresa que trabalha dentro de casa em espaço confinado e talvez nem sabe o que é um espaço confinado, né? Verdade. Quando a gente se trata de espaço confinado, né, pessoal, a gente sabe que são situações de trabalho bastante críticas. Primeiramente, a gente precisa estar certificado para entrar dentro de espaço confinado, né? Qualquer pessoa que for entrar dentro de um espaço confinado, ela tem que estar certificada. E também apta, porque muitas das vezes a gente está em situações que a gente não vai estar apto para estar fazendo atividade no espaço confinado. Por quê? Eu posso não estar bem em casa, eu não posso estar bem com a cabeça ali no trabalho. Então são diversas situações que pegam a gente de surpresa. Então lembrando que antes de eu entrar dentro do espaço confinado, o que eu tenho que fazer? Ferir minha pressão. Então eu vou ferir minha pressão para saber se estou tudo certinho, eu já estou certificado para fazer esse trabalho. E depois eu vou começar. Mas antes de eu começar, eu preciso identificar um espaço confinado. Será que todos nós sabemos identificar um espaço confinado? Todo mundo sabe? Então, o espaço confinado, a NR33 fala o quê? Que o espaço confinado, qualquer lugar que não é local habitado por ser humano, para ter o convívio ali dentro. Muitas das vezes vou ter dificuldade de entrada e saída e também vou ter gases lá dentro. Gases importantes ali que para a nossa saúde muitas das vezes vai ser prejudicial. A gente sabe que o pior gás que tem para encontrar dentro do espaço confinado é o H2S, né? Que é aquele gás ali que tem um cheiro de quê? Ovo podre. Na baixa ali ele vai ter o cheiro de ovo podre. Mas quando ele está em alta consistência dentro do espaço confinado, ele já não tem o cheiro de ovo podre. E a gente pode ser pego de surpresa ali dentro do espaço confinado. Então, já sabemos ali, já identificamos o espaço confinado. Já sabemos o que é um espaço confinado. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E aí, agora depois, qual o próximo passo? Primeiro, depois a gente vai tirar a APT e depois a gente vai tirar a nossa PET de entrada de espaço confinado. Então, quando a gente fala de espaço confinado, né, NR33, lá dá todo o embasamento para a gente estar executando o trabalho dentro do espaço confinado. Conseguiram entender? Falando um pouco sobre esses equipamentos ainda, a gente existe ali a possibilidade de acontecer algum imprevisto, alguma falha, e de todos os elementos de máquinas aí que a gente falou, gostaria de perguntar para você, Luciane, quais são as estatísticas de falha, quais as análises que a gente tem para essas falhas? Tailan, a maioria das falhas não acontecem de repente. Quando a gente analisa as estatísticas, começa a haver padrão. Então, nos rolamentos, por exemplo, as falhas mais comuns, elas vêm de lubrificação errada, contaminação, desalinhamento ou excesso de cargas. Por isso, o fluxograma de manutenção é tão importante. Primeiro, a gente identifica o equipamento, né? A gente identifica o defeito, faz a inspeção visual, confere a lubrificação, mede temperatura e vibração e registra os dados e só depois toma uma ação preventiva. Seguindo esse fluxo certinho, a chance de erro diminui muito e a gente evita parada não programada no FPSO. Muito legal. Paulo, ontem a gente teve outra conversa sobre isso, né? Como que o pessoal fazia para identificar
esses gases em espaço confinado, os antepassados antes da gente, como é que era a tecnologia antiga, né? Excelente pergunta, Elivelto. Não sei se... História sempre é boa, né? A gente contar algumas histórias, né? E eu lendo em um livro muito antigo, e eu fiquei cismado com essa história. Vocês sabem como que era medido os gases dentro do espaço confinado antigamente? Não tenho a menor ideia. Então, antigamente era medido o seguinte: a gente pegava um passarinho, amarrava uma corda nesse passarinho e colocava ele dentro do espaço confinado. Botava o passarinho dentro do espaço confinado. Depois, trazia esse passarinho de volta. Se o passarinho ele voltasse com vida, significaria que o espaço confinado era um local seguro, estava apto para você entrar. Mas se esse passarinho voltasse morto, significa que ali dentro tinha algum gás que matou o passarinho, então o espaço confinado não estava ali legal para fazer a entrada. Então era uma situação bastante arcaica, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, a gente sabendo que a gente tem diversos equipamentos, né, para estar ferindo ali aquele espaço confinado. O que a gente mais usa é o multigás, onde esse multigás ele tem uma sonda. Então antes de entrar naquele espaço confinado, eu boto essa sonda lá dentro e esse multigás vai estar ali analisando qualquer tipo de gás estranho ali que está dentro daquele espaço confinado. Não só o gás também, mas vai medir ali a temperatura, vai medir ali a quantidade de oxigênio. Então vai fazer várias medições para depois eu estar adentrando dentro desse espaço confinado. Mais historinha interessante que a gente aprendeu aqui hoje. Bom, pessoal, é isso aí. A gente sabe que dentro de uma plataforma offshore as falhas são grandes, então é muito importante que os engenheiros de mecânica, junto com a equipe de segurança do trabalho, trabalhem sempre em sincronia, façam as manutenções corretas, verifique sempre as documentações, não esqueçam as EPIs, para que a gente consiga evitar esses acidentes. Às vezes a gente não acredita que vai acontecer com a gente, mas pode acontecer com um colega, com outro, e a gente pode estar naquele momento difícil, né? Acontecem muitas falhas e a gente não pode deixar isso acontecer. E os EPIs, quais EPIs ideais para a gente tratar desse assunto? Fala importante, sempre é importante a gente falar de EPI, né? Todas as atividades que nós vamos fazer, não só espaço confinado, a gente tem que estar com nossos EPI. Os principais todos nós já conhecemos, né? Nós, operadores experientes, já conhecemos. Bota de segurança, capacete, óculos, macacão, RF, então protetor auricular. Esses são os principais ali para a gente entrar em espaço confinado. Mas como a gente vai trabalhar numa situação bastante crítica, a gente também vai precisar de um cinto de segurança, que é importante. A gente está trabalhando com cinto de segurança para entrar em espaço confinado. E muitas das vezes, quando eu encontrar algumas situações, eu vou até utilizar o conjunto autônomo, que é aquela máscara onde fica o colaborador fazendo a execução dentro do espaço confinado. Muito legal essa história, Paulo. Ainda bem que hoje já não é mais assim, né? Gente, nós temos aqui uma nova convidada, a Clarice, nossa operadora. Seja muito bem-vinda, Clarice. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Clarice. seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui com a gente. A Clarice fala um pouco para a gente das engrenagens, né? Das funções, da manutenção. Explica pra gente, dá uma aulinha pra gente, Clarice, por favor. Então, as engrenagens, elas são elementos que transmitem força entre o movimento e o eixo. Ora, ela troca a velocidade e ela é muito importante para os sistemas offshore, né? As engrenagens, tem vários tipos de engrenagens, tem as cônicas e as cilíndricas. Eu vou falar 3 tipinhos aqui pra gente. Ó, engrenagens cilíndricas, que são de dentes retos, são engrenagens simples e robustas. Tem as engrenagens helicoidal, que ela é mais silenciosa e também mais cara do que as engrenagens com dentes retos, que são cilíndricas. Tem a engrenagem cônica, que muda de direção com o movimento, né? Tem também essas engrenagens, eu vou falar dos aparelhos que compõem, né? Que tem essas engrenagens. No FPSO tem as engrenagens com dentes retos, né, que são com aparelhos redutores, tem os guinchos, tem os sistemas de bombeamento e tem um aparelho que é muito importante, que tem as 3 engrenagens, né, engrenagem com dentes retos, helicoidais e a cônica, que é o guindaste, né. Ele tem todos esses
essas engrenagens. Fala um pouquinho pra gente então da manutenção, como é que é a manutenção, como é que é feita, se é fácil, se é difícil. Então, com o tempo, essas engrenagens elas podem danificar os dentes podem quebrar. Com a falta de óleo, ela pode ficar agarrando, gastas, vai gastando, com o tempo também. E se uma pessoa não tiver um treinamento para mexer nesses aparelhos, ela pode até danificar, quebrar esses aparelhos. Então, a manutenção preventiva tem que fazer uma inspeção dos dentes, tem que trocar o óleo corretamente, tem que ter uma atenção se houve um ruído ou uma vibração errada e fazer um treinamento, tem um próprio treinamento para mexer nesse equipamento que contém essas engrenagens. Que bom, Muito interessante, legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado à nossa convidada Clarice. Eu que Tá? agradeço. Boa noite para vocês. Tamo junto e até a próxima. Boa Boa noite, noite, pessoal. gente. Obrigado, até a Valeu. próxima.